Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 7. Glória a Jesus. Quantos amados procuram, louva a Deus pela rica e poderosa oportunidade que nos concede, pela vida do nosso pastor presidente, pela confiança, cada um dos obreiros. Deus continue abençoando a todos nós, e eu tenho certeza que algo dos céus é reservado aos nossos corações neste lugar. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, verso 7 em diante, diz assim: Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, fala conosco uma vez mais, como lhe apraz. Que todo obstáculo, toda resistência, toda oposição caia por terra, e que o teu Santo Espírito mova e trabalhe aos nossos corações neste lugar. E só quem crê sente glorificando e adorando ao nome de Jesus. Amados, orando, pedindo ao Senhor a direção de uma palavra essa noite, o Senhor me trouxe a esse texto, em Mateus, capítulo de número 10, que fala de um momento especial na vida dos discípulos do Senhor Jesus, onde Deus começa a moldá-los e a prepará-los para darem continuidade à propagação do Evangelho, já preparando os 12 para darem continuidade às boas novas, porque Jesus estava ciente de que muito em breve cumpriria a sua jornada na terra e ascenderia novamente aos céus, mas a mensagem não poderia parar, a pregação deveria continuar. Depois de uma boa jornada, ensinando, mostrando o caminho, ensinando na prática, o maior professor e melhor de todos os tempos, agora dá a missão deles irem sozinhos. É a primeira vez que Jesus vai enviar os seus discípulos para uma grande missão sem os acompanhar. Até então eles iam, mas Jesus estava perto. Qualquer BO, qualquer fora de controle que acontecesse, Jesus estava ali para socorrer, para operar e para dar a palavra final. Mas esta era a primeira oportunidade em que o Senhor está os preparando sozinhos, sem ir ter com eles presencialmente. E nessa missão, Jesus começa a instruí-los, a prepará-los, para que eles fossem bem-sucedidos. E se você ler todo o capítulo de número 10, você verá o Senhor dizendo aos seus 12 discípulos:
que lhes daria a autoridade para expulsar espíritos imundos, ou seja, demônios, curar todas as doenças e enfermidades. No seu nome, todo o poder nos céus estava sendo concedido para que milagres e maravilhas acontecessem. Era o Senhor dizendo: vocês têm todo o aparato possível para esta missão ser bem sucedida. E quando nós aplicamos para a nossa vida, nós vemos que em muitas de nossas missões acabamos não sendo bem sucedidos, porque nos esquecemos daquele ao qual nos chamou e nos arregimentou para esta missão. O tema do nosso ano é chamados para frutificar. E em João 15:16 o Senhor diz: não foram vocês que me escolheram, mas antes eu escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei, para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Nós não fomos nós quem nos capacitamos e nos escolhemos, mas sim o Senhor quem nos escolheu, nos capacitou e nos arregimentou para essa guerra. E precisamos ter a consciência de que toda missão, para ser bem sucedida, ela precisa estar na direção do Senhor Jesus. E o que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos é: na minha direção eu vos envio, na minha direção eu vos instruo, na minha direção eu vos mando, na minha direção eu vos arregimento, na minha direção eu vos empodero, na minha direção eu vos dou poder e autoridade. E sabe o que é que Deus está falando para alguém aqui? Quer que os teus planos sejam bem estabelecidos, consagre ao Senhor os teus planos, os teus projetos, e eles serão bem estabelecidos. Por quê? Porque quando eu consagro, eu coloco na mão de Deus, dizendo: Senhor, a missão é grande, mas se o Senhor não me der autoridade, de nada vai acontecer e nada vai se suceder. E Jesus sabia disso. É por isso que no verso 1 do capítulo 10, ele diz: eu lhes dou autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é o direito e o poder legítimo de ordenar, de decidir e ser obedecido. E Deus está falando com alguém aqui essa noite. Quer que os teus projetos sejam bem sucedidos, vá na direção do Senhor, porque quando Deus vai te direcionando, os teus projetos são estabelecidos, porque há autoridade no nome daquele que está te enviando, há autoridade no nome daquele que está te sustentando nessa missão. E o Senhor estava dizendo aos seus discípulos: eu vos dou autoridade. E Deus está falando esta noite para a sua igreja: a autoridade dos céus sendo liberada essa noite. Levanta as suas mãos em nome de Jesus, porque há autoridade de Deus sendo liberada para a sua igreja essa noite. Há autoridade de Deus sendo liberada para este projeto. Há autoridade de Deus sendo liberada para esta missão. Há autoridade de Deus sendo liberada lá na tua família, na tua casa. A autoridade de Deus sendo liberada sobre os teus estudos. A autoridade de Deus sendo liberada sobre a tua liderança. A autoridade de Deus sendo liberada sobre os teus passos. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica, porque o Senhor está dizendo: nessa missão tu serás bem sucedido com a autoridade do nome de Jesus. Quando há autoridade do nome de Jesus, nós podemos ir cientes de que a nossa missão
será bem estabelecida. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 4: pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. E da mesma forma, nós somos fracos, mas pelo poder de Deus, nós viveremos com Ele, para servir a Ele, para servir a igreja, para servir aquele que nos arregimentou para esta missão. E o Senhor estava dizendo: eu estou te dando a autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar enfermos, para pegarem serpentes e escorpiões, e nada lhes fará nenhum mal, nenhum dano. Por quê? Porque há autoridade no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E o Senhor estava dizendo: vocês serão bem-sucedidos, porque o poder de Deus estará com vocês. É por isso que em Efésios capítulo 6, verso 10, a orientação é: revistam-se na força do seu poder. Em Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, faça no nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai, porque o poder é dele, a glória é dele, toda a honra é dele. E se você parar para refletir, quais foram os teus planos que você fez lá no dia 31 de dezembro de 2025, que talvez até agora, dia 12 de julho de 2026, um semestre depois, ainda não saiu do lugar? Qual foi a missão que Deus colocou no teu coração? E que até esse presente momento talvez não andou como você gostaria de ter andado. Está a passos de tartaruga, ou sequer saíram do papel. Você tem agido na força do teu próprio braço? Ou você tem ido na direção e na autoridade que há no nome de Jesus? Porque se nós formos na força do nosso poder, nós não conseguiremos sair do lugar. E se sairmos, quebraremos a cara e teremos prejuízos. Porque se Deus não nos dá autoridade e estratégia, nós podemos até ir, mas não iremos longe. Nós podemos até começar, mas não terminaremos. Porque se o Senhor não estiver conosco e não nos empoderar na missão ao qual Ele nos designou, nós não conseguiremos avançar. É por isso que Jesus, ao passo em que dá autoridade para eles irem, Jesus também nos versos seguintes está dizendo: eu dou autoridade, mas vocês precisam viver na minha dependência. Diga para quem está do seu lado: viva na dependência de Deus. Não ouse ir sem Jesus, sem o poder e autoridade de Jesus. E não ouse ficar longe da dependência de Deus. E Jesus estava dizendo: eu vos dou a autoridade, mas não levem. Ele vai dizer: não levem ouro, não levem prata, não levem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco para viagem, não levem túnica extra, não levem sandálias, não levem bordão, não levem cajado. O que é que o Senhor estava dizendo? Quer dizer então que eles sairiam para uma missão ao qual eles não sabiam qual seria muito bem o roteiro, qual seria a recepção, qual seria as dificuldades. E nesse roteiro, nessa missão, eles também não poderiam ir com nada
que tirasse a confiança e a fé em depender de Deus. Era o Senhor dizendo: não levem nada, pois o trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. O que Jesus estava dizendo? Ao passo que eu vos dou poder e autoridade, para que onde chegarem demônios e enfermidades não resistam a vós, eu também vos digo: eu estou sustentando, eu estou provendo, eu estou dizendo: não ande com as suas provisões e segundo a força do seu próprio entendimento. Deixa que eu te sustento e vou te guardando, vou provendo, para que tu saibas que no meio dessa jornada, ainda que você não tenha todos os recursos e não entenda como é que vai acontecer, eu sou o teu Deus para no meio do caminho provar que eu não te deixo só, que eu não te deixo perecer, que eu não te deixo apodrecer, que eu não te deixo. Ei, calamandarabassou. O Senhor está dizendo: ei, é tempo de ir na minha autoridade e também na minha dependência. E depender é o estado de subordinação, aonde há alguém que está acima de ti, que manda, que comanda, que diz: eu estou no controle e não perdi a frente da batalha. O Senhor está dizendo para alguém essa noite: quer que os teus projetos sejam bem sucedidos, vai na minha autoridade, vai na força do meu poder e não se afaste da minha dependência. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 8, o Senhor vai dizer: confia ao Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. No Salmo de número 121, verso 3, ele diz: e não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda está te vendo todos os dias. Qual é o teu projeto aqui essa noite? Qual é aquilo que você projetou? Qual é o teu sonho? Qual é o teu rascunho? O que foi que você botou naquela agenda? O que foi que você rabiscou naquele papel? Jesus está te dizendo esta noite: é na força do meu poder, minha filha, é na força do meu poder e caminhando na minha dependência. Ah, tu já passou 6 meses lutando, se estribando no teu próprio entendimento, mas olha Jesus aqui, dia 12 de julho te dizendo: ainda tem mais 6 meses pela frente. Tu vai pela tua força, ou tu vai na autoridade do poder, ou tu vai na dependência dele. O Senhor está dizendo: é na autoridade e na dependência, é na autoridade e na dependência. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus, porque Deus está dizendo para a igreja esta noite: é na autoridade e na dependência. Se você tiver coragem, amado, pega na mão de pelo menos 2 pessoas, olha dentro do olho dela e diga: é na autoridade e na dependência. Tu pode ter quantas formações forem possíveis aqui na terra, tu pode ser o melhor vendedor, tu pode ter a melhor lábia, tu pode ter a melhor designação, tu pode ter a maior intrepidez, tu pode ser a pessoa mais elegante e mais agradável, mas se tu for sozinha, você não faz nada. Mas se tu for na autoridade e no poder de Jesus e na dependência, na autoridade do nome de Jesus e na dependência dele, você vai ver as coisas sendo destravadas. Você vai ver os céus se moverem ao teu favor.
E Bruno, como é que eu faço para ter esse poder, essa autoridade e viver na dependência de Deus? Primeiro, você precisa entender que obedecendo as palavras de Deus, vivendo e permanecendo em Cristo Jesus, você será sensível para entender exatamente quais circunstâncias são convenientes agir e outras não. Em quais circunstâncias você terá que tomar tal atitude ou outra. Porque quanto mais sensível à voz de Deus, e esta sensibilidade se alcança, quanto mais se convive com Ele no secreto, mais você entenderá qual ação tomar em certas situações. Se é o momento certo de investir ou não. Se é o momento exato de entrar em tal curso ou sair. Se é o momento exato de mudar de cidade ou não. Se é o momento certo de ingressar em tal ambiente, em tal local ou sair dele. Quando você é sensível à voz do Espírito Santo, e esta sensibilidade é adquirida no poder da oração e da palavra, você passa a discernir a voz do Senhor em diferentes situações, e você passa a acertar mais, porque à medida em que você é sensível, você passa a entender o que os céus querem que você faça, e consequentemente você passa a ser mais semelhante a Jesus. E sabe por que muita gente está travada em seus sonhos, em seus projetos e em seus planos? Porque ainda não aprendeu a ser sensível à voz de Deus. Porque ainda não aprendeu a ser sensível à voz do Espírito Santo. É sensível a muita coisa, e por ser sensível a muita coisa, acaba sendo melindroso. E por ser melindroso, acaba indo para o vitimismo. E por ser vitimista, acaba se achando sempre o coitadinho. E por sempre se achar o coitadinho, ele vai legitimando ou se auto-legitimando na sua comodidade, para justificar o seu atraso, para justificar porque não avança. É porque fulano fez isso, é porque fulano fez aquilo, é porque fulano não me ajudou, é porque a porta não se abriu. E assim vai se vitimizando, se colocando no estado de coitadinho e no diminutivo. Oh, coitadinha, coitadinho. E Jesus está dizendo essa noite: você quer avançar e quer que os teus projetos sejam bem sucedidos? É na autoridade e na minha dependência. E para que isso aconteça, você precisa ser sensível. Sensível não às frescurites deste tempo, sensível não às palavras, sensível não às adversidades, mas sensível à voz do Espírito Santo, que está te dizendo: eu quero te orientar, eu quero te dizer vai por aqui, eu quero te dizer fala, eu quero te dizer anda, eu quero te dizer para, eu quero te dizer senta. Quão sensível estamos à voz do Espírito Santo. E Jesus sabia muito bem o que os seus discípulos iriam enfrentar. Tanto é que ele diz no verso de número 14: quando vocês chegarem em algum lugar e forem rejeitados, não esqueçam, sacudam a poeira dos vossos pés e siga. E a ordem de Jesus para alguém aqui essa noite é: está na hora de sacudir a poeira. Está na hora de sacudir a poeira dos pés, para você parar de ser sensível a tanta coisa e ser sensível novamente à voz do Espírito Santo. No original grego aqui significa eknasso, que quer dizer sacudir, agitar, remover com força. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos: aprendam a lidar com a dor da rejeição, aprendam a gerir as suas emoções,
Porque é natural de quem quer se vitimizar e legitimar o seu atraso, é olhar e culpar a dureza que enfrenta dia após dia, e guardar rancor e mágoas que vão enraizando dentro da alma e vão paralisando de avançar. E Jesus estava dizendo: ei, quando a adversidade chegar, quando a rejeição bater, quando vocês forem xingados, quando vocês virem que as coisas não vão ser como vocês esperavam que fossem, sacudam a poeira dos vossos pés e siga. Não guarde ressentimentos e nem fique remoendo a dor da rejeição, porque ser rejeitado dói, sobretudo quando você faz tudo certo ou luta para andar dentro do caminho de retidão. Mas o Senhor está dizendo para alguém essa noite: sacuda a poeira dos seus pés, aprenda a lidar com a dor da rejeição, aprenda a lidar com aquilo que não te agrada, porque adversidades vão vir, e o Senhor está dizendo: essa poeira não pode te neutralizar, porque poeira neutraliza. Deixa um ventilador empoeirado por muito tempo, ele vai perder a força, ele não vai ventilar mais, o motor vai ficar fraco. Deixa uma central dessa ficar empoeirada, sem manutenção, ela vai parar de gelar, vai tampar os filtros, vai começar a acumular gelo, vai danificar o motor. Fica sem lavar o teu carro por muito tempo, vai encher de poeira. E poeira não se tira só com água, é preciso esfregar, porque se tu joga água na poeira, depois está tudo branco de novo, porque poeira precisa de esforço para sair, porque ela impregna. E Jesus estava dizendo: sacuda a poeira dos vossos pés, esforça-te para arrancar esta raiz de amargura que vai te neutralizando de dentro para fora. E Deus está dizendo essa noite: a poeira não pode te neutralizar, a poeira não pode parar o teu projeto, essa raiz de amargura não pode neutralizar o que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Sacuda a poeira, tira a poeira dos pés, tira a poeira do teu coração, tira a poeira da tua vida e siga em nome de Jesus. Esta noite Jesus te trouxe aqui para que você solte algumas coisas que impregnaram e estão te impedindo de ser sensíveis. Algumas coisas que impregnaram e que estão te impedindo de avançar. Há algo que impregnou em você, que está como um embaraço, e você não consegue avançar. Tem mais alguns meses para o ano acabar, e você está todo embaraçado, empoeirado. E Jesus está te dizendo essa noite: eu te trouxe aqui para tirar toda a poeira. Eu te trouxe aqui para te dar uma lavagem espiritual. Eu te trouxe aqui para te dar uma ensaboada e te lavar no sangue do Cordeiro, diz o Senhor. E toda a poeira branca que estava se acumulando no teu coração, toda a poeira que estava neutralizando as tuas forças, essa raiz de amargura, essa raiz de rejeição, essa raiz de vitimismo, essa raiz que te impedia de ser sensível à voz do Espírito Santo, ela vai cair por terra agora. Efésios 4:31, livrem-se de toda raiz de amargura, de toda raiva, de toda ira, de toda palavra contrária e de toda calúnia, de todo tipo de maldade. É tempo de ser sensível à voz de Deus. É tempo de soltar o que está te prendendo. E eu quero te convidar, pela fé, fica de pé em nome de Jesus. Mas você vai ficar de pé
E levanta a tua mão direita aberta assim, em nome de Jesus. A palma da tua mão bem aberta. Porque como ato profético, o Senhor está dizendo: eu te dou poder e autoridade. E na minha dependência você vai avançar. E tudo aquilo que estava te prendendo hoje, você vai soltar. Solta. Solta essa raiva. Solta esse vitimismo. Solta esse pecado. Solta esse adultério. Solta a depressão. Solta a ansiedade. Solta a mentira. Solta a cadeia. Solta cadeado. Solta macumba. Solta a palavra de maldição. Solta diabo. Solta demônio. Solta doença. Solta, solta, solta. Sacuda a poeira em nome de Jesus. Bata os pés e sacode a poeira. Porque hoje Jesus está dizendo: pelo poder e autoridade do meu nome e na minha dependência, você vai soltar. Você vai soltar. Soltar aquilo que te aprisionava. Soltar aquilo que te prendia. Soltar aquilo que te amordaçava. Hoje Jesus está dizendo: a liberdade, 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 liberdade. Toda poeira seja desempregnada agora, em nome de Jesus. Solta. O que está te paralisando essa noite? O que está te paralisando essa noite? O que está te neutralizando? Há poder no nome de Jesus. Nem sabia qual hino a banda ia cantar, mas lá em casa o Senhor falava: diga ao meu povo que há poder no meu nome. Diga à minha igreja que hoje eu vou soltar poeiras que estavam há muito tempo impregnadas, porque há poder no meu nome. Diga ao meu povo que 2026 não acaba hoje. Diga ao meu povo que eu estou passando o bálsamo e dizendo: ainda há muita coisa para acontecer. Porque essa poeira pode ter te neutralizado esses 6 primeiros meses, mas Jesus está te dizendo hoje: eu estou te limpando e dizendo: solta, solta, solta. E eu quero orar por você aqui essa noite. Vem aqui à frente com fé. Porque essa é a noite em que o Senhor está operando e destravando o teu projeto, destravando o teu sonho, pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje Jesus está quebrando as cadeias que te aprisionavam. Hoje Jesus está dizendo: eu passo a escrever uma nova história, porque na autoridade e na minha dependência tu avança. Eu te dou poder, eu te dou autoridade, em nome de Jesus. Você hoje que quer fazer uma aliança com Deus, que reconhece Jesus como teu único, suficiente Salvador, vem aqui em nome de Jesus. Porque hoje está sendo solta na tua vida todas as cadeias e amarras. Porque há poder no nome de Jesus. 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 Jesus está fazendo algo novo aqui. Ele está fazendo algo novo aqui. Ele está destravando aqui. Ele está soltando prisões, cadeias. Hoje a poeira do pecado é limpa. Hoje o Senhor libera
Jesus, vai libertando agora. Vai limpando, Pai amado, corações amargurados aqui. Vai limpando a poeira, Senhor, da alma desta mulher. Vai limpando agora a raiz de amargura. Vai limpando agora, Senhor, a raiz depressiva. Em nome de Jesus, vai agora, Senhor, quebrando, porque há poder no teu nome. Na tua dependência avança. Na tua dependência avança. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meu Deus, há vidas aqui que reconhecem ao Senhor. Há vidas aqui que reconhecem a Ti. E essas cadeias são quebradas no nome de Jesus. São quebradas no nome de Jesus. No casamento, na família, meu Deus, na vida profissional, essas cadeias estão sendo quebradas no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus filhos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer aqui quem está aceitando a Jesus ou voltando para Ele. Tem uma vida aqui, duas. Quem mais? Bruno, hoje eu quero. 3. Jesus está dizendo aqui: sensível à minha voz, a dependência do meu espírito. Essa poeira que te aprisionava e que te deu uma rinite espiritual, você só vivia doente espiritualmente. Jesus está dizendo: eu te dou cura hoje, cura física e espiritual. Tu vai voltar a respirar o ar da minha presença na oração. Jesus está dizendo: eu estou arrancando a poeira velha. Essa casa é minha casa. Eu faço algo novo. Essa casa é minha casa. E eu estou operando algo poderoso, porque há poder no nome de Jesus. E Ele te diz: eu faço algo novo. Tem mais alguém para Jesus aqui? Já temos 4 vidas. Se tiver mais alguém, se tiver mais alguém aí na nave da igreja, vem em nome de Jesus. Jesus hoje faz algo novo na tua vida e na tua casa. Se você crer, hoje a tua história passa a ser mudada. Aleluias. Aleluias. Abrace pelo menos 2 pessoas e diga: receba de Deus. Receba de Deus autoridade. Receba de Deus vigor e força para continuar. Receba de Deus. Cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus nesta noite. Vocês que vieram aqui à frente, por gentileza, permaneçam um pouquinho mais. Pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vocês vieram aqui à frente porque creram na palavra que Jesus falou com vocês hoje. E é importante que vocês guardem esta palavra em vossos corações. Porque quando estamos nesse ambiente, a gente fica mais sensível à voz do Senhor. E Deus fala. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. E isso é poderoso. E nessa noite Ele falou: estou quebrando cadeias. Em outras palavras, estou trazendo liberdade. Estou ampliando o teu território. Estou ampliando a tua visão. Aleluia. Eu estou ampliando
o teu laço de convivência, estou ampliando a tua influência, estou ampliando os lugares das tuas pisadas. E principalmente Ele está também abrindo espaço para te dar acesso ao trono da graça. E nesse ambiente de liberdade, que você se aproxime mais do Senhor, porque também é uma promessa: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E nesta palavra que Deus liberou sobre a sua vida hoje, tome posse dela. Faça como o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se firme nela, porque você vai voltar amanhã, um novo dia, uma nova semana. Muitas lutas vão estar diante de você. Só que você agora não vai mais ficar cabisbaixo. Você agora não vai se fazer de coitadinho, como foi falado aqui. Você agora não vai ser desguarnecido. Você não vai mais sem munição. Você está cheio de munição dos céus. Deus liberou sobre a sua vida recursos celestiais, poderosos e sobrenaturais. Ele liberou aqui autoridade e poder. Então vá na autoridade e no poder de Jesus Cristo, no poder da sua palavra, porque a palavra do Senhor tem poder, passa céu e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você diz amém? Glória a Deus. Aqueles que estão aceitando, reconciliando, nós queremos que vocês sigam aqui uma equipe que vocês vão receber uma orientação e uma oração a mais para você continuar recebendo alguém que vai estar te acompanhando nessa caminhada. Levante suas mãos aos céus aqui mais uma vez. Senhor, obrigado por estas vidas. Tem mais uma vida aqui para Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, apresentamos esta família diante de Ti. Obrigado. Estão dizendo sim para Ti. E acreditamos que também o Senhor está dizendo sim para eles agora. Perdoa os seus pecados. Tira todo o sentimento de acusação, caia por terra agora. O Teu sangue que lava, o Teu sangue que purifica. E o Teu Espírito Santo agora passe a habitar nestas vidas. É através, Senhor, deste momento, um novo tempo se inicia também nesta família. No nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém.